Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos, dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor. Vamos agora entrar sobre o regime ainda de decadência e prescrição. Como já finalizamos o estudo sobre decadência na última aula, hoje iremos estudar e focar no Instituto da Prescrição, no regime de prescrição como tutela temporal dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Senhores, para a gente introduzir esse assunto, a gente deve lembrar que prescrição, senhores, está ligado diretamente a defeito na relação de consumo, ao fato do produto ou ao fato do serviço. Tá? Está ligado diretamente à violação da teoria da qualidade e segurança, que se presume que há um dano direto ao consumidor, porque a segurança foi violada. Então, há aqui um fato do serviço, ou defeito do serviço, ou um fato do produto, defeito do produto, que está diretamente na tutela temporal ligado à prescrição. Então, senhores, nesse sentido, vamos iniciar a nossa aula compartilhando o primeiro tópico desta aula para estudarmos o Instituto da Prescrição e suas nuances. Vamos lá, senhores. Primeiro tópico desta aula. Então, aqui, a gente inicia o nosso bate-papo de hoje estudando o conceito de prescrição. No direito civil, a prescrição é conceituada como a perda da pretensão do titular de um direito que não exerceu em determinado lapso temporal. Então, aqui, senhores, o que se entende? Bom, o titular de um direito violado, um direito subjetivo, né? O consumidor que teve um direito violado, um dano, inclusive porque prescrição e dano estão diretamente ligados, um dano na relação de consumo, um fato na relação de consumo, é um direito subjetivo dele violado, então cabe a ele exercer, então está ligado à pretensão, será que ele tem vontade de exercer? Então, se ele não exercer dentro do lapso temporal que a legislação lhe concede, visto que dano, defeito, gera-se algo mais sério, e por isso o lapso temporal é maior que, por exemplo, na decadência, né? A decadência, o prazo é curto, já na prescrição são anos, normalmente, né, o prazo, e a gente vai estudar as suas nuances. Então, se o consumidor não exercer o prazo, dentro do prazo de 1 a 5 anos, né, o direito à prescrição relacionada a um fato do produto, do serviço, se presume que ele perdeu a pretensão, ele não quer mais, ele não pretende exercer o seu direito. Então, é a perda da pretensão. Tá? Já na decadência, é justamente a perda do direito em si. Se ele não exercer naquele curto prazo de 30 ou 90 dias, ele perde o direito. Ele tem que exercer um direito potestativo. Se ele não exercer, ele perde o direito. O direito em si, ele perde. Aqui é a pretensão. Se presume que o consumidor não tem mais pretensão de exercer o direito. Então, vamos pegar o artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? Artigo 27, e vamos ler. Bom, o artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço, entendeu? Então, aqui, dano, fato do produto ou fato do serviço, algo vinculado à prescrição, previsto nessa seção segunda deste capítulo. Então, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, aqui, o momento que se conta o prazo prescricional é a partir do momento que teve conhecimento do dano, a partir do momento que o dano foi gerado ao consumidor, né? Já na decadência, se começa a contar o prazo a partir do momento que se torna aparente o vício. Perfeito? Sendo ofício oculto, quando ele se tornar aparente, quando for aparente, a partir do momento que já se constata, né? Quando aquele vício já vem de forma aparente e de fácil constatação, se inicia o prazo. Já na prescrição, o prazo se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, aqui, senhores, nessa introdução à prescrição, a gente tem que entender que está ligado diretamente a fato ou defeito do produto ou do serviço, que nos leva à prescrição e que nos leva a 5 anos, perfeito? Fato,
ou defeito do serviço do produto, que nos leva ao prazo prescricional, como tutela temporal, e nos leva a 5 anos. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor determina que o prazo prescricional é de 5 anos, perfeito? Então, entrando no segundo tópico desta aula, o CDC aqui, na prescrição, é muito omisso sobre este assunto, tá? Ele só tem um artigo e ele é claro, aqui são 5 anos de prescrição. E por isso iremos precisar aqui usar o diálogo das fontes com o Código Civil, que o Código Civil é mais completo, ele traz mais detalhes sobre a prescrição. Então, o Código Civil ele determina um prazo geral de 10 anos, para alguns casos. Ele determina um prazo especial menor de 1, 2, 3, 4, 5 anos para outros casos. Então, o Código Civil é mais completo na tutela temporal da prescrição. Então, de forma analógica, usando, né, o diálogo das fontes, a gente vai precisar usar o Código Civil para algumas pretensões, algumas relações contratuais, face à questão omissa que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor vem, né, na proteção do consumidor. O CDC aqui ele é muito simples, né? Ele é muito omisso, ele é muito, né? Ele fala sobre a prescrição de forma muito sucinta. Então, no CDC, além de usar, né, a teoria do diálogo das fontes com o Código Civil, as causas de suspensão, interrupção, a gente também vai ter que usar o diálogo das fontes, usando as regras do artigo 197 a 204 do Código Civil, que lá, do 197 ao 204, eu vou dar uma lida aqui bem rápida para a gente entender, se você puder já dar uma estudada, abre no Código Civil, no artigo 197 a 204, a gente vai estudar lá as causas de interrupção e as causas de suspensão da prescrição. Então, por exemplo, aqui, eu vou abrir no artigo 197, do Código Civil, e ele fala na segunda seção seguinte, das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 97. Não ocorre a prescrição, inciso primeiro, entre cônjuges, entre ascendentes, né? Já no artigo 198, também não ocorre a prescrição contra incapaz. No artigo 199, não ocorre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, né? E assim vai até o artigo 204, tá? Até o artigo 204, são as causas de suspensão e interrupção que, né, no estudo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a gente vai ter que usar o diálogo das fontes para resolver determinados assuntos, que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele não determina, né, ele não inclui no artigo 27 todos os assuntos. Ele, né, afirma de forma geral ali que se trata de um prazo prescricional de 5 anos e ponto. Tá? Inclusive, por ser sucinto, há uma grande discussão na doutrina, na nossa jurisprudência, sobre a prescrição, a aplicabilidade, usando esse diálogo das fontes, qual o prazo que vai ser usado. Tá? Então, a teoria do diálogo das fontes aqui, no assunto prescrição, vai ser necessário para resolver muitos assuntos, tá? Dentro do direito do consumidor. Então, iniciando o terceiro tópico, tá? E justamente dentro dessa confusão, dessa forma omissa e sucinta que o artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor vem falando sobre prescrição, existem duas correntes doutrinárias que relatam sobre a aplicabilidade dos prazos de 5 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, elencado no artigo 27. Então, senhores, uma primeira corrente afirma que, por analogia, todas as pretensões, senhores, todas as pretensões consumeristas seguem o prazo de 5 anos, tá, do artigo 27. É uma doutrina que protege o consumidor, é uma doutrina que visa a proteção do consumidor, né? Então, assim, todas as pretensões, sem exceção, que se refiram a direito do consumidor, se aplica, o artigo 27 se aplicam 5 anos de prescrição.
tá? Mas na prática não é a doutrina majoritária. Então existe uma segunda corrente, que é a majoritária, que afirma que através do diálogo das fontes, especificamente através do diálogo sistemático da complementaridade, tá? Diretamente através do diálogo sistemático de complementaridade, o Código Civil pode ser usado para outras pretensões. Tá? Então, a primeira corrente afirma que para todas as pretensões se usa o artigo 27, 5 anos, e já a corrente majoritária afirma que para outras pretensões, além das consumeristas, tá? Se usa o Código Civil, se baseando na teoria do diálogo das fontes, especificamente no diálogo sistemático de complementaridade. Perfeito? A jurisprudência, nesse caso, senhores, não tem uma linha definida sobre as duas correntes. Alguns julgados seguem a primeira corrente, afirmando que todas as pretensões se aplicam ao artigo 27 do CDC, já uma outra segue a segunda corrente, afirmando que para outras pretensões se usa o diálogo das fontes, e aí usando o Código Civil. Perfeito? Então, senhores, já dentro desse assunto, dessa questão que não é muito decidida na doutrina da jurisprudência, né, a gente vem aqui com alguns julgados do STJ, né, que é a última palavra dentro do direito do consumidor, a título de julgamento, né, que é a jurisprudência máxima. E ele, aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, com essa RESP 1591223 do Paraná, perfeito? Ela afirma o seguinte: em relação aos atrasos de voo, tá? Em relação aos atrasos de voo ou atrasos na entrega de imóveis, essas duas questões, o prazo prescricional será de 5 anos. Então, aqui, ele usa a primeira corrente, porque o artigo 205 do Código Civil, ele afirma o seguinte, tá? Não havendo lei específica falando ou determinando o prazo, se aplica a 10 anos. Então, aqui a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 27, que afirma que se aplica a 5 anos, e é a primeira corrente, né? Com todas as prestações consumeristas, e atraso de voo e entrega de imóvel é uma relação de consumo, então, aqui o STJ ele segue a primeira corrente, afirmando que todas as pretensões se aplicam ao artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sendo o prazo prescricional de 5 anos. Perfeito? Já um segundo exemplo, usando a súmula do STJ, a súmula 412, o prazo prescricional de 10 anos para ação de repetição de indébito para água, telefone e esgoto. Então, senhores, repetição de indébito é uma relação consumerista, mas especificamente a súmula 412 para especificamente os assuntos água, telefonia e esgoto, ponto. Somente esses 3 assuntos se aplica o prazo de 10 anos. Aqui é a segunda corrente, tá? Usando o diálogo das fontes, o diálogo sistemático da complementaridade do Código Civil. Aqui ele usa o artigo 205. Nessas questões específicas, a súmula usa o prazo de 10 anos do artigo 205. Agora, como disse, ação para todos os casos de repetição indébita? Não. Nos casos de repetição de indébitos de disciplinas não ministradas por instituições de ensino superior, o prazo prescricional é de 3 anos, com foco no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. Tá? Então, aqui é o prazo até menor, tá? E é um prazo específico, usando também o diálogo sistemático das fontes, o diálogo sistemático da complementaridade, usando o Código Civil no seu artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. Então, essa questão da repetição de débito, a gente deve prestar atenção, porque existem assuntos específicos que se usa um prazo, usa o prazo do artigo 205 caput, e outro assunto, tá? Se usa o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. Um é um prazo de 10 anos e outro prazo de 3 anos. Então, a gente tem que prestar atenção qual seria o assunto de repetição indébito, perfeito? Para não errar a jurisprudência e não errar uma pretensão, uma tese jurídica que você pretenda
utilizar como operador de direito ou como consumidor, né? Você tem que entender o que o STJ vem decidindo. E, por fim, um assunto muito importante, nas ações de negativação indevida, nome sujo no SPC e Serasa. Então, existe uma confusão dentro do STJ que não há o STJ aqui, uma turma, que é a quarta turma, decide que, se tratando de negativação indevida, se aplica o artigo 205 para o artigo 205, tendo um prazo de 10 anos. Tá? Já a terceira turma aplica o prazo de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que fala sobre reparação. Então, aqui, a gente tem que entender o seguinte, nessa questão da negativação indevida. A negativação indevida, senhores, se for em prol do consumidor, a terceira turma, ela está favorecendo mais. Né? Porque, vamos supor, o consumidor, ele fica com o nome 10 anos com o nome sujo, né? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor estipula 5. Tá? Então, já começa por aqui. A quarta turma, no meu ponto de vista, ela se equivoca a partir do momento que ela aplica o artigo 205, porque o artigo 205 é muito claro do Código Civil, diz o seguinte, tá? A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo inferior. Então, aqui, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aplica prazo inferior, de 5, em prol do consumidor, em proteção do consumidor. Então, aqui, no meu ponto de vista, né, o STJ, na quarta turma, ela não verifica o CDC, né? Ela não interpreta o CDC da melhor forma, porque o Código Civil aqui ele é prejudicial ao consumidor, né, dizendo que o consumidor pode ficar 10 anos, né, com o nome sujo. Então, já a terceira turma vem em prol do consumidor, ou seja, ela nem aplica o artigo 27, ela aplica o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Ela não aplica o artigo 27 do CDC, que diz que são 5 anos de prescrição. Ela aplica o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que diz que são 3 anos. Então, aqui ela diz que o consumidor só pode ficar 3 anos com o nome sujo. Depois disso, a manutenção no nome do consumidor nos órgãos de proteção a crédito se torna indevida. Já o CDC afirma que são 5 anos. Então, aqui, a terceira turma já age melhor que o CDC nessa decisão, aplicando o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Tá? E, por fim, senhores, para a gente finalizar o assunto prescrição, nas ações de seguro contra o segurado, o prazo prescricional é de 1 ano. Ou seja, teve um problema de seguro, você precisa usar o seu seguro. Você tem até 1 ano para exercer o seu direito. Tá? Com foco no artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, vez que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não se refere a esse assunto de forma específica, né? Ele é muito genérico, afirmando que são 5 anos para todas as pretensões. E o contrato de seguro, o artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, ele especifica esse assunto, seguro, então, por esse motivo, deve ser aplicado, tá? O prazo somente, um prazo especial de 1 ano. 1 ano para o exercício do direito, tá? Pelo consumidor. Então, senhores, aqui finalizamos, tá? A nossa aula sobre prescrição. Nós estudamos, né, aonde está a prescrição no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que está no artigo 27, sendo que o artigo 27 ele afirma, né, que todas as pretensões ligadas ao direito do consumidor se aplicam ao prazo de 5 anos, tá? Mas aqui a doutrina, a jurisprudência, né, em todos os momentos, a gente usa a teoria do diálogo das fontes, usando o Código Civil, para muitos assuntos sobre prescrição. Então, prescrição é algo que a gente precisa prestar atenção, principalmente no diálogo das fontes, quando a gente for discutir interrupção e suspensão da prescrição, a gente tem que usar o Código Civil. Quando a gente for discutir prazo prescricional, a gente tem que usar o Código Civil para ver se difere do prazo de 5 anos. A gente tem que entender como a jurisprudência vem decidindo, como a gente exemplificou, né? Com as súmulas, que cada assunto o STJ decide de uma forma, usa um artigo do Código Civil, né?
E também entendemos que prescrição está diretamente ligado a fato do produto ou a fato do serviço, ou seja, defeito do produto ou defeito do serviço, defeito este que gera um dano diretamente ligado ao consumidor, que nos remete à tutela temporal de prescrição. Prescrição é a perda da pretensão, direito subjetivo, ou seja, o consumidor perde, se presume que o consumidor perdeu a pretensão de exercer o seu direito, tá? Então é a perda da pretensão. Nesse sentido, senhores, espero que essa aula tenha sido proveitosa, que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor e aguardo os senhores na próxima aula.